E aí no nono, estamos aí de novo, viu? Vamos lá, aqui ó, que eu disse a vocês, esse ano a gente vai, ó, dar de pau, tá? A gente aprender tudo, se Deus quiser, no final do ano aí a gente fazer os concursos de escola técnica e todo mundo passar, tá? Então aí, aproveitem, assistam aí os vídeos várias vezes, façam os exercícios várias vezes, para fixar bem, tá, o assunto. Vamos lá, a gente tá fazendo a página 97, né? E aí a gente parou na questão F, tá? A gente terminou a F, agora a gente vai para G, tá? Então aí, aula 4, resolução da página 97 ainda. Letra G, tá? A gente vai até a F, letra G. Ó. De novo agora, na letra F a gente quando viu tinha também fração, ó. Tem fração de novo. Aí agora tem, ó. O primeiro passo aqui a gente pode fazer já o MMC, para achar o MMC entre esses números aqui, ou você passa esses dois para cá. Eu acho que eu fiz passando os dois para cá, tá? Então, tá positivo os dois, eu passei os dois negativos. Aí agora a gente vai criar o MMC entre 4, 10, 5 e 2. Eu faço de cabeça, tá, uns? Porque, ó, eu sei que 10 não pode ser dividido por 4, dá exato. Então, o MMC dá 20, tá? Qualquer coisa vocês façam o MMC. Se tiver dúvida, dá uma olhada na internet aí, porque essas coisas de MMC eu não preciso voltar não, vocês são no nono, tá? Então vamos lá, o MMC entre 10, 5, 2 e 4 é 20. Então, calculei o MMC, 20. Então aí agora venho de novo. Ó. Pego 20, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 20 dividido por 4 dá 5. 5x ao quadrado. Qual o sinal aqui? Menos. Boto um menos aqui. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 1, 2. Qual o sinal daqui? Menos. Botei o sinal menos. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1, quando não tem nada é 1, dá 4. 4 vezes 1, 4. 4x ao quadrado. Qual o sinal daqui? Menos. Boto um menos aí também. 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 1, 10x. Aí de novo, ó, aqui, o que faz? Esse 20 aqui, primeiro eu posso fazer essa conta aqui, tá? Mas esse 20 aqui vai desaparecer, porque quando ele passar para cá, multiplicando vai ficar 20 vezes 0, dá 0. Então ele desaparece, tá? Aí agora eu só faço a conta aqui, ó. Ó, tem x ao quadrado aqui, x ao quadrado aqui. Então, 5 menos 4 dá 1. Então vai ficar x ao quadrado. Vai ficar, eu vou organizar, ó, aqui. Quem é que está multiplicando o x é o termo b. Então esse vem para frente e esse aqui, ó, o menos 2, vai por último, tá? Então, ó, ficou x ao quadrado, que é 5 menos 4. Ó, o 10 que estava aqui no final, eu boto ele para a segunda posição, porque ele é o do índice B, e o valor que tem sozinho de número é o índice C. Então no índice C eu boto o menos 2 ali no final. Tranquilo, né? Teve dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? Que eu estou explicando bem devagar, tá? Porque essas coisas aqui, ó, se fosse eu fazendo, vocês sabem, né? Eu sou rapidinho fazendo essas coisas, tá? Rápido, mas caso aí, eu estou explicando tudo passo a passo para todo mundo entender, bem? Tá bem? Até quem tem muita dificuldade na matemática, olhando aí devagarzinho aí o passo a passo, vai saber, tá? Aí aqui, gente, letra H. Vou explicar a vocês por que esse aqui. Ele bota aqui, isso aqui que é a conta, tá? Aí ele vem e tem que botar aqui, ó, x tem que ser diferente de 2. Por que o x tem que ser diferente de 2? Toda vez que a gente tiver uma divisão, a gente não pode dividir por zero, tá? Não existe na matemática divisão por zero. Então, ó, por que ele diz que tem que ser diferente de 2? Porque ó, se eu botasse um x igual a 2, o que ia acontecer? 2 menos 2 dá 0. Aí eu ia ter uma divisão com o denominador zero. Então não pode na matemática. Então toda vez que você vai fazer, então você for fazer uma coisa que tem uma fração e tiver uma incógnita nessa fração, você tem que dar uma olhadinha aí para ver que isso aqui não pode dar o resultado igual a zero, porque se der igual a zero, não tem resposta, tá? Na matemática. Então vamos lá. Então ele botou isso aqui, eu só estou explicando a vocês o porquê disso, vocês vão ver que as próximas questões tudinho tem isso, tá? Então se liguem aí, toda vez que tem isso é porque o que? O denominador não pode dar zero, tá? Então vamos lá. O primeiro passo aqui, o que eu faria aqui? Eu passaria isso aqui para cá multiplicando, tá? Vamos ver se eu fiz isso. Resolução. Passei para cá multiplicando e deixei aqui o 4 sozinho, né? O 4x.
Agora, o segundo passo que eu vou fazer é aqui, ó. Esse multiplica esse, depois multiplica esse. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, mais com menos, menos. X vezes 2, 2x. E agora, aqui, ó, vou multiplicar esse por esse por esse. Esse aqui eu botei aí mais detalhado, tá? A gente não está fazendo assim, mas eu botei bem detalhado, ok? Ó, 6 vezes x, 6x. Positivo, 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 né? Mais com menos dá menos. 6 vezes 2, 12, ok? Igual a 4, né? Continuou do outro lado. E agora o que é que eu faço? Só é passar o 4 para cá e organizar aqui as contas, né? Vamos lá. Aqui, ó. Passei o 4 para cá. Repetir tudo, só passei o 4, tá? Só foi o passo aqui de passar o 4. Poderia ter passado antes, né? E agora, só organizar, vai ficar agora aqui. Tem x ao quadrado aqui, não tem mais nenhum x ao quadrado. Então eu vou repetir, ó. Repetir. E agora vem aqui, ó. Tem menos 2 mais 6 menos 4. Então o que aconteceu? Menos 2 com mais 6 vai ficar mais 4, né? Porque ó, esse aqui está positivo e esse aqui está negativo. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior. Quem é o maior? 6. 6 menos 2 dá 4. 4 positivo. Só que tem aqui um 4 negativo. Então vai ficar 4 positivo com 4 negativo, vai ficar 0. Então não vai ter nenhum valor de B. O número está multiplicado por x. Outro jeito também olhando, eu posso juntar esses dois. Tenho 4 com 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0, tá? E sobrou o menos 12, que está sozinho, é um único número só. Então só sobrou esse e esse, porque esses daqui vão embora, né? Esse aqui com esse e esse vai embora. Então ficou só isso, beleza? Tranquilo aí, né? Se tiver dúvida, dá uma parada no vídeo, volta aí e vê. Continuando aí, tá? A questão, a letra aí, tá? Vamos lá, e a gente vê aí, ó, de novo, tá? Frações, né? Fração é meio complicado, mas o que é que a gente faz? Primeiro, ó, eu fiz esse lado de cá, tá? Eu decidi fazer esse lado de cá. Como é que eu vou fazer isso? Qual é o fator comum entre x e x ao quadrado, tá? Então, tirando a MMC de x e x ao quadrado, o que é que vai ter? Vai ter x à terceira, tá? Na verdade, eu poderia até botar x ao quadrado, mas eu botei x à terceira, não importa não, tá? Então vamos lá. Eu botei x à terceira porque eu multipliquei esse x com esse x aqui. Esse x com esse x ao quadrado, tá bom? Então aí, ficou x à terceira. Aí eu venho aqui, ó, de novo. Ó. Esse aqui divide com esse e multiplica pelo de cima, tá? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, x à terceira dividido por x dá x ao quadrado. Tá? Então, ó, ficou aqui, x ao quadrado. X ao quadrado vezes 5, 5x ao quadrado, tá? X à terceira dividido por x ao quadrado, dá quanto? Dá x. E aí eu vou fazer o quê? X vezes 3, 3x. E o sinal de menos aqui eu repito, tá? Igual a 9x menos 1. Lembrando aqui, ó, tá? Vocês lembram aí que eu falei já, né? Quando tem isso aqui, ó, é porque o que? O x não pode ser, tem que ser diferente de zero, porque ó, eu não posso dividir por zero. O x tem que ser diferente de 1, porque se eu botar 1 aqui ó, no lugar do x, x menos 1 menos 1 vai dar 0, aí eu vou estar dividindo por zero, e na matemática eu não posso dividir nada por zero, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então agora o que é que eu faço? Posso fazer meio por extremos, né? Meio por extremos, tá? E aí ficou aí. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Depois, próximo passo, né? Já fiz aqui o meu texto, só arrumar a conta, tá? Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Aí, de novo agora, esse multiplicar esse e multiplicar esse. Depois, esse aqui multiplicar esse e multiplicar esse. Não esquecendo de fazer o jogo de sinais, tá bom? Tá vendo que tem sinais negativos, então vamos lá. 5x ao quadrado vezes x. Os dois são positivos, então vai ficar positivo. Dá 5x à terceira, porque o 5 vezes 1 daqui dá 5. E x ao quadrado vezes x dá x à terceira, que repete a base e somos expoentes. A base é x
e somos expoentes. 2 mais 1, 3, tá bom? E aí agora de novo aqui, ele vai multiplicar 5x ao quadrado vezes 1, vezes menos 1, mais com menos vai dar menos, tá vendo? Ó, esse aqui está positivo, esse negativo, mais com menos vai dar menos. 5x ao quadrado vezes 1 dá o próprio 5x ao quadrado. E agora vem para cá, ó. Menos 3x vezes x. Menos com mais dá menos. Menos com mais, que é positivo aqui, vai dar menos. 3x vezes x vai dar 3. X vezes x, x ao quadrado, tá? Mais, porque ó, menos com menos dá mais. 3x vezes 1 dá o próprio 3x. E aqui eu já passei, ó. Esse aqui estava desse lado, quando ele passa para o outro lado, ele muda o sinal. Aqui ele está positivo, eu passei ele negativo, tá bom? Continuando aí agora, a gente vai juntar o que é igual, tá? A única coisa que tem igual ó, é esse e esse, e esses dois aqui, né? Que são iguais, ó. X ao quadrado, entre x à terceira, x à terceira. Então vai ficar 5 menos 9, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Quem é maior? 9. 9 menos 5 dá 4. E qual o sinal do 4? Menos, porque o 9 é maior, tá? Estou fazendo esse com esse. Aí agora eu vou fazer esses dois, ó. Os dois estão negativos. Se os sinais são iguais, faz o quê? Soma e repete o sinal. Eu tenho 5x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Eu vou juntar os dois. Então vai ficar 8x ao quadrado. Negativo porque o sinal dos dois são negativos. Então soma e repete o sinal. Mais 3x. Tá? Aí aqui, ó, botei como fator comum o x. Porque ó, tem x em todos aqui. E esse x está aqui multiplicando. Tá? Ó, entendam aí, ó, que é o fator comum, tá? Ó, eu tenho x aqui, tenho x aqui, tenho x aqui. Então eu posso botar ele para fora, tá? E ver, ó, e multiplicar, ó. Então, esse x, ó, x vezes esse ia dar esse, tá vendo? Por que eu estou fazendo isso, ó? Porque esse x está como se ele estivesse com excesso. Então eu vou ter que tirar ele da conta, né? Então como é que eu tiro? Se tem x em tudo, ele é fator comum de todos os termos. E eu tiro ele, tá? Ó, se eu multiplicar aqui, volta a ter isso, tá vendo? 8x vezes x dá 8x ao quadrado. 3 está sozinho. Se eu multiplicar pelo x, dá 3x, né? Então eu botei ele como um fator comum. A gente viu isso ano passado, tá bom? E agora ele está aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. 0 dividido por qualquer coisa dá 0, né? Então sobrou só essa conta aqui, tá? Beleza? Veja aí devagarzinho. Se não entendeu, entre lá em contato, tá? Conexão Reforço Escolar 123 no Instagram e pode tirar dúvida, tá? Vamos lá para a próxima. Letra J, mesma coisa, tá vendo? Ó, olhando assim, gente, quem é que lembra aí o que isso aqui pode ser quando eu multiplicar isso por esse? É? Produto notável, né? Produto da soma pela diferença. Soma pela diferença, tá? É o que a gente fala. De novo aqui, ó, não pode ser menos 3 porque vai dar 0 aqui, não pode ser 3 porque dá 0 aqui. Então não pode dividir nunca por 0, por isso que tem isso aqui, tá? Nem se atenham a isso, tá? Só de se ligar o porquê que vem esse parênteses aqui, de observação. Tá bom? Então, ó, fiz mesmo por extremos. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Ok? Aí agora aqui, ó, vai multiplicar e multiplicar. E esse aqui vai multiplicar por esse. Depois, esse multiplica por esse e por esse, né? Vamos lá devagar agora. 2x vezes x, os dois são positivos, tá? Como está tudo positivo aqui, eu não vou fazer nenhum jogo de sinal. A gente já sabe que vai dar tudo positivo, né? Então vai ficar 2x vezes x, 2x ao quadrado, tá? Mais 2x vezes 3. 6x, né? Porque só multiplica os números. 3 vezes 2, 6 vezes x, repete, tá? Igual a x vezes x, mais com mais x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, os dois são positivos também. Mais com mais dá mais, x vezes 1, o próprio x, né? E agora vem para cá. Menos com mais dá menos. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos com mais, menos de novo, 3 vezes 1, 3, tá bom?
E agora, peguei isso aqui e joguei tudo para o outro lado. Se eu joguei tudo para o outro lado, pro primeiro membro, o que vai ser? Vai mudar o sinal de todo mundo, né? O que é mais vira menos e o que é menos vira mais. Foi o que ocorreu. Esse aqui estava mais, ficou menos. Esse aqui estava mais, ficou menos, tá vendo? Esse aqui ó, era menos, ficou mais. Esse aqui era menos, ficou mais. E agora eu vou juntar o que é igual, tá bom? O que é que tem aqui, ó? Esse x com esse x aqui, ó. 2 menos 1 daqui vai dar 1, né? X ao quadrado. 6 positivo com 3 positivo vai dar... Eita, mas tem um negativo aqui, ó. Tá? Então, ó. 6 com 3 dá 9. 9 menos 1 daqui vai dar 8. 8x ao quadrado. E o 3 está sozinho. Se ele está sozinho, eu vou repetir ele, ó. Mais 3 igual a 0. Então, aí, qual era aqui a questão? Era para a gente fazer o quê? Reduzir, né? Fazer ela da forma reduzida. A equação de segundo grau da forma reduzida. E está da forma reduzida, tá vendo? X ao quadrado mais 8x mais 3. Termo A é 1, termo B 8, termo C 3, tá? Não esqueçam disso aí, dos termos. Quem é A, o que está multiplicado por x ao quadrado. Quem é B, o que está multiplicado por 8. E quem é C, o que está multiplicado por 3, tá bom? Vamos lá, o K, outro, ó, meio complicado também, tá vendo? Com fração. De novo, só que vocês já se ligaram no que é, né? Por quê? Porque não posso dividir por 0, por isso que ele não pode ser menos 2, porque aqui vai dar 0, não pode ser 2, porque 2 menos 2 vai dar 0, não pode, tá? Então aí, ó, o primeiro passo aqui, estou resolvendo só esse lado aqui, tá bom? Então, ó, toda vez que eu tenho aqui com letras, eu multiplico as duas, tá? É o jeito mais fácil de fazer. Então, o MMC é a própria multiplicação dos dois termos aqui. Olhando aqui, gente, de novo, ó, lembra que é um produto notável. Produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos, né? Que é o resultado que lembra aí. Esse aí é bem fácil, porque só dá dois termos também. Dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ia dar x ao quadrado menos 4x menos 4, né? Que é 2 vezes 2. Mas vamos lá, não sei se eu nem preciso usar isso. Vamos lá, então. Isso aqui dividido por isso, ó, esses dois são iguais, dá 1, sobra esse aqui, ó. Aí esse aqui multiplicado por esse aqui. Então ficou x mais 2 vezes x mais 2, tá vendo? Repetindo de novo. Isso aqui vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Quando eu divido isso aqui por isso, esse aqui vai cortar com esse. Sobra só esse aqui. E aí ele vai multiplicar por esse, tá vendo? Vamos lá, quem não entendeu? Para o segundo termo, a mesma coisa. Aí mais, né? É o saldo aqui mais. Aí vamos lá. Divide isso por isso. O que que acontece? Esse vai ser cortado com esse, porque eles são iguais, né? Sobrou esse aqui. E esse aqui vai multiplicar pelo de cima. Esse vezes esse. Ficou x menos 2 vezes x menos 2. Igual a, continua aí, né? Igual a 10 terços. Eu não vou usar isso agora não, porque eu vou resolver primeiro aqui a parte que tem incógnita, né? Que tem um x aí que é mais complicado. E agora, isso aqui é o quê? Eu tenho produto da soma de dois termos, produto da diferença de dois termos, tá vendo? E tenho um produto da soma pela diferença. Então, entendeu? Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Tem as três alternativas aí de que a gente aprendeu no produto notável, né? Então vamos lá desenvolver aí cada um. Como era quem é que lembra o primeiro? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, que dá 2 vezes 2 vezes x, mais quadrado do segundo termo. Esses dois são iguais, tá vendo? Só muda o sinal aqui, ó, de menos, ó, que é quadrado da soma e quadrado da diferença. Qual é a única coisa que muda nesses dois? Muito bem, só muda isso aqui, né, Joana? E aí, Stefano, lembrou? Tá lembrado? Qual é, Stefano? Então, ó, tá vendo? A única coisa que eles mudam aqui, ó, é aqui, ó, produto da soma dá com mais, produto da diferença dá com menos, se for os mesmos termos, tá? Nesse caso aí é x e 2. E aqui o produto da soma pela diferença, eu deixei aqui, ó, porque eu acho que eu não vou, se eu desenvolver, eu ia ter que redesenvolver. Então eu deixei ele assim, tá? Pra ver o que é que vai dar aí. Aí agora eu vou somar, né? Somando isso aqui, ó, o que é que deu? Eu tive que desenvolver mesmo, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, gente, esse com esse, porque aqui é soma, né? Então você vai repetir, ó. O que vai acontecer aqui? Esse aqui vai ficar
2 desse, né? Somando. Esse aqui vai embora com esse, porque esse aqui está mais, esse aqui está menos. E esse aqui, 4 mais 4 vai dar 8, né? E aqui, ó, realmente eu tenho que desenvolver. O produto da soma pela diferença é o mais fácil que eu acho, porque só vira 2 termos, não vira 3 termos como isso. Fica quadrado do primeiro, então fica x ao quadrado, né? Menos o quadrado do segundo. Qual é o quadrado de 2? 4. 4, tá bom? Então, relembrando, as coisas do oitavo ano. E agora aqui, ó, quando chegar aqui eu vou fazer meio o extremo, né? Então, ó, ficou 3 vezes 2, 6x ao quadrado. 3 vezes 8, 24. 10 vezes x ao quadrado, 10x ao quadrado. E 10 vezes 40, só que aqui está negativo, né? Menos 40, né? Mais com menos, menos 40. E aí no final eu vou fazer, ó, só passei esse daqui para cá e passei esse daqui para cá. O que é que deu? Esse aqui quando passa negativo. Aí ficaria 10 negativo mais 6. Então dá menos 4, tá? Era para ter botado esse passo a passo, mas ficar muito grande aqui, então dá para continuar entendendo, tá? E aqui, ó, o 40 está negativo, quando passa para cá passa positivo. Gente, a gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua aí. Para a aula não ficar muito longa, tá? Então vocês veem esses vídeos aí, vejam com calma, tá bom? Porque assim, tá vendo que é uma questão grande. Isso aí, vocês sabem que na prova não exigiria desse jeito de vocês, mas a gente tá vendo aí o nível do livro de vocês, ver as questões que ele bota e que a gente teria que saber fazer, tá? Eu garanto que a maioria aí conseguiria fazer, mas ó, dá um trabalho para fazer, né? Então tem que ter muita paciência para fazer isso, tá? Então aí até a próxima aula.